Boa noite, tudo bem? Por aqui. Eu coloquei, não ficou. Pronto. Oi, Maria Cátia, oi, Naná, oi, Cecília. Boa noite, seu Ari, bem-vindos todos. Daniele, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos esperar um pouquinho, Bernardo entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu não ouvi ainda. Não. Não. Que bom. Oi, Samantha, tudo bem? Bem-vindos todos. Vamos esperar um pouquinho. O tema bem legal, né? Constelação familiar na visão espírita. Acho bem bacana. Será que ele tá... Peraí só um pouquinho que eu vou passar uma mensagem pra ele, tá bom? Oi, Fabiola. Oi, Ana Cláudia, bem-vindos. Nayane. Vou ver ele conectar aqui. Olá, vamos lá. Que bom. Boa noite, Priscila. Olá, tudo bem? Acabei de sair da live aqui, nem troquei de roupa. Vamos engatilhando, tudo em paz. Graças a Deus, tudo em Tô te paz. ouvindo muito baixinho, muito baixinho. Oxe, ficar mais próximo, tá bom agora? Tá bem baixinho. Não Nossa, sei se sou só eu. Vocês estão ouvindo bem? Que alegria ter você aqui. oh, alegria nossa, sempre nossa. É um prazer enorme estar conversando com vocês. Ei, Muito bem. Marlene, bem-vinda. Olha, eu ainda tô ouvindo muito baixinho. Será que não é o teu microfone, não? Aqui tá bom. A Vocês estão Nayane, ouvindo bem? estão dizendo que tá ouvindo bem. A mãe, tá todo mundo ouvindo bem. Vê se não é teu fone de ouvido, vê o que é aí. Tá todo mundo Ah, ouvindo bem todo. aqui. É. Vê aí Oh, agora ficou ótimo. Eu acho que o Ah, problema estava entre aqui o celular e o fone, sabe? eu conheço essa pecinha que dá um trabalhinho de vez em quando aí. Não Ai, tem problema. piorou de novo, garoto. O que Deve ser um acontece? contato aí, deve ser um contato. É. E a- Fernanda, Daniele. Pronto, agora foi. Isso. Olha, muito obrigada pela sua disponibilidade e gentileza de estar aqui conosco. Oxi. Estou muito feliz. Esses estudos têm me proporcionado encontros muito bacanas. Eu tenho conhecido pessoas muito bacanas que têm me ensinado muita coisa. Então, bem-vindo ao Cefac. Eu que agradeço, Priscila. Muito obrigado mesmo pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar conversando com você, com vocês. Gratidão Muito mesmo. obrigada. Eu vou fazer uma leitura bem rápida para a gente Sim, começar e depois a gente entra no assunto. beleza. Para quem está chegando, eu sou a Priscila, aqui do Cefac, do Rio, que é o Centro de Estudo Fé, Amor e Caridade. Hoje a gente está recebendo um presente. O Bernardo é psicólogo, psicoterapeuta, constelador familiar, palestrante espírita. Meu Deus, quanta honra. Obrigada, viu? Eu te agradeço. Ó, a leitura vai ser
Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico. A leitura 62, Parentela. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições da ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior que a de Jesus Cristo. Vamos falar da constelação familiar na visão espírita. Para mim vai ser uma aula. E a palavra é contigo. Muito obrigado. Agradeço a você, agradeço aos mentores espirituais aí da casa de vocês. Agradeço a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Para a gente é um prazer, é uma honra. A gente vai conversar um pouquinho. Todas as vezes que eu vou falar sobre constelação familiar, eu gosto de expor eu exponho uma caixa de ferramenta, aquelas caixas de ferramenta onde cada peça tem que estar no seu devido lugar. O alicate no lugar do alicate, o martelo no lugar do martelo, a chave de fenda no lugar da chave de fenda. Quando eu mostro essa imagem, a princípio a pessoa não consegue entender. Aí eu faço uma comparação com a família. Na família, cada indivíduo tem que estar no seu devido lugar. O pai tem que estar no lugar de pai, mãe tem que estar no lugar de mãe, filho mais velho no lugar de filho mais velho, filho do meio no lugar do filho do meio e o caçula no lugar de caçula. Todas as vezes que você muda um papel, uma dessas peças, na hora de fechar a caixa de ferramenta não fecha. Ela dá problema. Na família é do mesmo jeito. Então, eu sugiro que quem quiser se aprofundar no assunto, depois pode pesquisar mais um pouco sobre Bert Hellinger, que foi o criador da constelação familiar. Ele é terapeuta, ele foi terapeuta, ele desencarnou agora recentemente, nasceu na Alemanha, e ele fazendo trabalho de estudo em grupo, ele começou a observar toda essa sistemática, todo esse sistema. Por isso a gente chama de constelação sistêmica ou constelação familiar. É como se a família era exatamente uma constelação. É como se fosse o Sol, a Terra, os planetas, onde todos têm que fazer a órbita de forma adequada. A partir do momento que um desses planetas, dessa estrela, que ela mudar de papel, aí todo o sistema desanda. Na família acontece da mesma forma. Então, Bert Hellinger ele criou 3 leis que a gente vai chamar das leis de amor. E o terapeuta de constelação familiar, Priscila e demais colegas, ele é como, não sei se você já ouviu falar, não sei se aí no Rio se usa um termo para pirueiro, que a gente chama pirueiro, é aquele indivíduo que assiste um jogo de dama e fica só dando pitaco no jogo. E dizendo assim, eita, eu vou comer 3 pedras, eu vou comer 3 pedras. E aqui, gente que está jogando aqui não consegue ver a jogada. De repente, o outro vem, tof, como as 3 pedras, a gente fica full da vida e não sabe como é que quem está fora está vendo e quem está dentro não vê. Então, o constelador, o terapeuta, ele
trabalha mais ou menos como esse pirueiro. Ele vê o tabuleiro e vê as jogadas todas e vê as peças fora do lugar. Então, na terapia de constelação familiar, pode ser feito de duas formas, assim, que é mais comuns, usuais. Com bonecos, a gente tem os bonequinhos, normalmente é feito de madeira ou é feito de biscuit, e aí tem a família branca, tem a família preta, tem avô, tem avó, tem toda a família. E quando a pessoa vai fazer a constelação, a terapia de constelação, ele vai arrumando as peças, vai botando tudo no lugar ali. E é interessante porque é de forma inconsciente, então ele arruma os bonecos de conformidade em conformidade como está a família. E aí a gente vai vendo tudo fora do lugar e a pessoa em desarmonia. E aí o terapeuta vai começando a dar uns toques e ele vai arrumando os bonecos, vai organizando a família. E por incrível que pareça, quando ele termina a sessão, porque cria um campo, quando ele vai fazer a constelação, cria um campo. E aquele campo ali vai mexendo com toda a energia familiar. E por incrível que pareça, a mãe está em casa, o pai está em casa, os irmãos estão em casa, não estão sabendo de nada, mas esse trabalho que está sendo feito aqui está mexendo com a energia lá. E quando ele retorna para casa, ele vê, já sente diferença. E aos poucos, todo o sistema da família vai se estruturando. É incrível, é impressionante. Quando é feito com representantes, imagina você, vai para uma sessão, tem várias pessoas que você nunca viu, não sabe sua história, não sabe nada de você. Aí você seleciona a pessoa para ser seu pai, seleciona a pessoa para ser sua mãe, seus irmãos, e arruma lá do jeito que é a sua família. E aí o terapeuta, a terapeuta vai dando comandos. E as pessoas vão se comportando. E é incrível, porque a fala da pessoa que nunca viu sua mãe, que nunca viu seu pai, começa a ser a fala deles. O comportamento parece uma reunião mediúnica, em que os personagens incorporam os membros da família. É um negócio assim fantástico, assim, de arrepiar. De repente a pessoa diz coisas que tua mãe diz, a outra diz coisas que teu pai diz. É uma coisa assim incrível de se ver. Parece mesmo, quem nunca assistiu a reunião mediúnica pode assistir uma constelação familiar, que é mesmo que está vendo uma. E é uma Gente, que coisa assim bacana. impressionante. Olha, é impressionante. Eu já participei como constelador, já participei como constelado e já participei como representante, que quando você vai representar um familiar. E eu fiquei encantado com constelação familiar. É incrível. Mas vamos lá. Alguns probleminhas que é muito comum acontecer na família, que a gente leva para a constelação familiar e leva muitos para a terapia. Vamos imaginar que no membro de uma família, às vezes o pai se separa ou desencarna. Ou a mãe se separa do pai e desencarna. Aí é incrível porque, como eu te falei, o pai tem que ficar no lugar de pai, a mãe tem que ficar no lugar de mãe e os filhos têm que ficar no lugar dos filhos. Aí onde entra a primeira lei que Bert Hellinger vem falar, que é a lei de amor, que é a lei da hierarquia. Quando essa hierarquia ela é quebrada, vai dar problema. Isso é incrível, por incrível que pareça, não acontece só na família. Porque a constelação familiar sistêmica pode ser feita em escola, pode ser feita em empresas, pode ser feita em centro espírita. Aí em centro espírita, por exemplo, o presidente tem que assumir o papel de presidente, os demais membros da diretoria têm que fazer o papel dos membros. A partir do momento que o presidente não cumpre o seu papel, todo o centro espírita desanda. Sim. Por quê? Porque tem alguma peça fora do lugar. Então, essa lei de hierarquia, ela precisa ser respeitada. Vamos imaginar que você chegou no centro espírita. Tem uma pessoa que está 10, 20, 30 anos lá. É um humilde servidor lá, um faxineiro, uma pessoa mais simples. Mas ela, na visão sistêmica, ela tem que estar acima de você, hierarquicamente. Porque ela está lá há mais tempo. Agora, o que acontece em muitas casas espíritas ou empresas? Chega uma pessoa de uma hierarquia maior, falando intelectualmente, é um palestrante, é um médium, é um super médium, como se diz. E aí ela chega lá e põe o indivíduo lá em último plano. Esse centro espírita vai dar problema, porque a lei de hierarquia ela não foi respeitada. E se você for ver, normalmente acontece isso. Uma pessoa entra agora já quer tomar de conta do estudo. Mas tem gente que está lá há muito mais tempo. Então, aquela pessoa, hierarquicamente, ela precisa estar no lugar dela. Porque, senão, esse grupo de estudo, ele dá problema. Eu posso te fazer uma pergunta que pode soar muito pueril, muito ignorante? Que é isso? O constelador,
ele é o terapeuta, ele tem conhecimento da história do seu constelado ou não? O constelado Não, chega. não tem. Que Você, bacana, gente. você chega lá, Priscila, aí você diz assim, você não, eu quero fazer uma constelação. Ele pergunta qual é o tema. Aí você diz o tema. Não, eu tenho um problema de relacionamento com minha mãe. E não aprofunda. Tá. As perguntas básicas não aprofunda. Não, não diz nada. Aí ele já chama os representantes ou pega os bonecos. E aí ele pede para você organizar os bonecos. E ali vem todo o conteúdo da família, se ele nunca ter te visto. E se as pessoas nunca terem te visto, vem tudo. Ele não sabe nada da sua família. É um negócio assim, incrível, fantástico mesmo. Porque mexe com todo um campo energético. Quem conhece a física quântica sabe que você mexe uma pecinha que afeta lá no Japão, não tem aquele negócio? Se uma Sim, sim. borboleta bater asas aqui no Nordeste, vai causar um terremoto no Japão. Então, assim, mexe aqui na constelação aqui, vai afetar o outro lá onde quer que ele esteja. Então, ele não precisa saber nada de sua família. Você não conta nada, você não conta nada. Você vai falando lá e começa a montar as peças. De repente, um está chorando que nem tua mãe, o outro está brigando que nem teu pai. É uma coisa assim incrível de se ver. Gente, que É, bacana. é fantástico, eu recomendo, assim, sabe? Impressionante. Então, vamos ver mais ou menos alguns conflitos que a gente vê muito na nossa prática profissional. Uma pessoa, eu vejo muito em relacionamentos em que o pai faleceu, como eu estava falando, ou a mãe, e alguém da família assume o papel de pai. Presta bem atenção, para ver se tu entende. Tu imagina assim, ver uma pessoa que tu conhece, que é aquele famoso arrime de família. Pode Tá. ser o homem, pode ser a mulher. Priscila, por incrível que pareça, essa pessoa, dificilmente, esse filho, dificilmente ele casa. E quando ele casa, ele dificilmente consegue organizar a família. É muito conflito, porque primeiro, todas as vezes que ele vai para a casa da namorada, a mãe começa a implicar, ou o pai começa a implicar. Aí, outro dia eu conversando com uma jovem sobre isso, ela se queixando do comportamento do namorado, se queixando do comportamento do namorado, e eu querendo entender aquele sistema ali que eu não entendia. Aí ela foi me dizer que o pai dele tinha ido embora. Quando o pai dele foi embora, aí o que é que ele fez? Ele assumiu o papel de pai. Quando ele assume o papel de pai, no que é que ele se torna? O chefe da família lá. No chefe da família, no esposo da mãe e no pai dos irmãos. E por incrível que pareça, os irmãos todos adultos, eu falo de 30, 35, 36, 40 anos, e ele ainda hoje se considera como pai dos irmãos e esposo da mãe. Aí a jovem se queixando do comportamento do namorado, que nunca dava certo, nunca dava certo, e é muito comum, mais do que você imagina, isso acontecer. Aí eu perguntei para ela, o pai dele foi embora, não foi? Foi. Se o pai dele foi embora, no que é que ele se transformou? Ela ficou sem entender, no marido da mãe e no pai dos irmãos. Se ele é o marido da mãe, o que é que tu é dele? Ela ficou assim pensando, sou a outra. Caramba. Aí tu imagina, tu acha que o marido vai deixar a esposa e os filhos para morar com a outra? Dificilmente deixa. E todas as vezes que vai para casa da outra, o que é que a esposa lá, que a mãe vai fazer? Vai implicar, vai dar problema. Eu já conversei com um jovem que está num relacionamento super complicado, e quando eu digo para ele, você precisa pedir o divórcio da sua mãe. Precisa se divorciar. Tu acredita que ele não teve coragem de pedir o divórcio? Ou seja, ele acabou o namoro. Por que ele acabou o namoro? Porque ele está casado com a mãe. Aí, onde é que entra a doutrina espírita nisso? A psicologia vamos chamar de complexo de Édipo ou complexo de Sim, Eletra. Não é isso? sim, sim, E aí, quando a gente vai para a doutrina espírita, esse rapazinho hoje pode ou não pode ter sido esposo da mãe no passado? sim. Pode ou não pode ter sido pai dos irmãos no passado? Ou seja, inconscientemente, ainda hoje ele é pai dos irmãos, ainda hoje ele é esposo da mãe. Daí ele tem que entender que nessa atual encarnação ele é filho, ele não é esposo da mãe. Eu não estou dizendo que vai existir uma relação sexual entre filho Sim, sim, e claro, mãe.
É bom Claro. que fique claro isso, mas vai ter uma relação de marido e mulher. Então, se ele já é esposo da mãe, então ele nunca ou dificilmente vai conseguir manter um relacionamento com outra pessoa. Então, essa é uma lei em que cada indivíduo tem que estar no seu devido lugar. Se não tiver, dá problema. Pergunta. Isso, não só com a morte física ou com a separação, mas no caso de familiares que são usuários de droga ou alcoólatras, isso também acontece, né? Acontece. Todas as vezes que o pai ou a mãe, no caso específico aqui, deixa de cumprir o seu papel, que alguém assume, esse problema pode acontecer. É por isso que eu te falei que cada indivíduo tem que estar no seu devido lugar. Porque se alguém assumir o papel de pai ou de mãe, essa família vai dar problema mais tarde. Aí a constelação familiar vai fazer com que o indivíduo fique no seu papel, assuma o seu papel. Porque ele não é pai dos irmãos, não é mãe dos irmãos, ele é irmão, ele é filho. Então, todas as vezes que na família alguém muda de papel, aí vai dar problema. Cedo ou tarde vai dar problema. Vai Às dar vezes problema acontece, problemas orgânicos. desculpa, Oi. às vezes acontece inconscientemente, né? É inconsciente. É tão tal que quando a gente começa a pontuar essas coisas, a pessoa leva um susto. Eu conheço casos de pessoas que estão esperando a mãe desencarnar para poder casar. Há mais de 20 anos, a namorada mora em casa, ele mora com a mãe, ele não sai, não deixa a mãe para ir casar, para ir viver com a namorada. Por quê? Porque ele está casado ainda com a mãe. A mãe já é idosa e, por incrível que pareça, corre o risco ainda de a mãe desencarnar e continuar obsidiando o filho. Então, mesmo depois de morta, a mãe ainda não abandona o marido, né? Que é o filho. Sim, Daí a caramba. importância da gente estar muito atento com relação a isso. Então, essa é a lei da hierarquia, cada um no seu lugar. Outra lei de pertencimento. Né? O que é que diz a lei de pertencimento? O indivíduo ele tem que se sentir pertencente à família. No centro espírita, o trabalhador tem que se sentir pertencente ao centro espírita. Na empresa, o funcionário tem que se sentir pertencente à empresa. Porque se ele não se sentir pertencente, ele tem uma tendência natural a dar problema, a ter problema também. Aí, uma coisa bem interessante, aí a gente entra para... Não sei se aí no sul, no sudeste, aí se acontece isso. Normalmente a mãe tem vários filhos, aí chega um momento que a mãe está grávida, aí começa a dizer para o caçula, ei, tu vai para o canto. Não sei se acontece isso. Eu Tu acho que vai em pro toda canto, família acontece, vai perder o trono. vai perder o trono. É um crime dizer isso com a criança. Porque quando a criança, não sei se vocês já perceberam, que quando a criança nasce, o outro, ele regride. A gente chama isso de regressão. Ele passa a fazer xixi na cama, passa a querer mamar no peito da mãe, passa a querer, né, a chupar bico novamente, ou seja, ele entra num processo de regressão. Ele cresce e ele continua com a crença de que é excluído da família. E aí ele vai sempre dizer, mamãe gosta mais de fulano, mais de Beltrano, mamãe não gosta de mim. E às vezes a mãe sempre trata todo mundo igual, mas ele não se sente pertencente. Como ele não se sente pertencente à família, naturalmente essa família também vai dar problema. Futuramente isso aí pode ser considerado aquele ovelha negra da família, né? E na psicologia a gente chama de bode expiatório ou paciente identificado. O que é bode expiatório ou paciente identificado? É um membro da família que é escolhido por todos para ir para o sacrifício. É aquele que adoece por todo mundo, é aquele que sofre as consequências de todos os conflitos da família. Porque bode expiatório é um termo utilizado pelos hebreus, assim, pegava um bode em forma de feitiço, jogava todos os conflitos da família naquele bode e botava para sacrificar. Diziam que eram dois bodes, um ia para o sacrifício, o outro era jogado no deserto. Então, esse seria o bode expiatório. Então, elege-se um membro da família para jogar tudo que tem de ruim, entre aspas, na família, naquele membro. Então, é o que vai dar trabalho para estudar, é o que vai ter problema com vício, é o que vai ter problemas orgânicos, problemas emocionais. Então, esse é o bode expiatório. Então, como ele não faz parte da família, o que acontece com ele? Ele vai sofrer todos os problemas muito comuns que a gente vê nessas relações familiares. Ou seja, no processo de constelação familiar, ele precisa ser incluído na família.
E tem uma coisa bem interessante da constelação familiar, que diz o seguinte: se o avô ou o bisavô teve um conflito e não resolveu, um neto ou um bisneto vai ter que resolver. E isso é inconsciente. Aí a pergunta fica, Priscila, será que esse neto ou bisneto não é o bisavô ou o avô de encarnações passadas que está voltando? Entende? O É. Divaldo Franco, quando ele disse que teve na Alemanha umas 50 vezes, por 30 vezes tentou falar com Bert Hellinger para pedir para ele introduzir a lei da reencarnação na constelação familiar. Porque ele acreditava que faltava exatamente isso para a gente compreender esses conflitos que nós estamos vendo no dia de hoje. Então, conta um caso, por exemplo, e é inconsciente também, Priscila, ó, o caso de uma jovem que ela chegou a uma determinada idade e ela passou a ter comportamento masculino. Vestir roupa masculina, fazer um curso masculino, estudar numa faculdade lá masculina. E aí não se entendia o que era que estava acontecendo com aquela jovem. Aí ela foi fazer constelação familiar. O que é que acontece? Quando a mãe dela estava noiva de um rapaz, esse rapaz, por um motivo qualquer, foi para a guerra e lá ele não voltou mais. Era o amor da vida da mãe. Aí a mãe casa com outro homem e ela vem através desse casamento, por esse casamento. Só que a mãe era extremamente infeliz com esse homem, porque ela estava ligada no noivo que foi para a guerra. Sabe por que era que essa jovem vestia roupa masculina, fazia um curso masculino, estava na faculdade específica? Porque ali foi onde o noivo da mãe estudou, fazendo o curso que o noivo da mãe fez e se vestindo como noivo da mãe. Ou seja, ela assumia o papel do noivo da mãe para sanar o sofrimento da mãe, porque sentia saudade do noivo que tinha ido embora. E isso inconsciente. 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 Ela nem sabia dessa história, dessa infelicidade da mãe, essa saudade que a mãe tinha desse noivo que havia partido. À luz da doutrina espírita, não poderia envolver bem a reencarnação? Há uma obsessão, por exemplo, a presença do noivo lá no relacionamento com a mãe, ou o próprio noivo reencarnado? Sim. Entende? Então, assim, quando a gente começa a fazer esse paralelo aí, a gente começa a ver aqueles relacionamentos familiares, laços de famílias, que a gente vê que as famílias já se formam no mundo espiritual por uma questão de afinidade e elas voltam para o seio familiar, onde ali os membros vão reparar equívocos praticados no passado. Então, constelação é como se fosse mesmo vários astros, de repente entra um astro intruso, entra um meteoro na atmosfera do planeta e causa aquele estrago. Na família também acontece isso. Não sei se você já percebeu que a família está tudo bem, muito obrigada, de repente entra um noivo, entra uma noiva ali e faz um estrago na família. Né? É um astro estranho que vem bagunçar aquele sistema. À luz da reencarnação, esse astro estranho a gente vai reconhecer, vai saber quem é. Normalmente é um desafeto de encarnações passadas daquela família que entra ali para ser trabalhado. Só que a família não se estrutura e, às vezes, a família é bagunçada de toda forma. Sim. Pode falar. Não, e é tão... Porque o desenvolvedor dessa terapia, ele não associou a nenhuma religião, né? Eu fui ler e não tem como a gente não fazer esse paralelo com a doutrina espírita, porque isso. É de uma riqueza profunda isso. Exatamente. Como você disse bem no início, quem nunca foi numa reunião mediúnica, se participar de uma terapia, uma constelação familiar, vai entender o que é uma reunião mediúnica. E gente, eu tô impressionada. Diga. Não, eu tô impressionada, tô segurando até meu queixo. É impressionante porque se tiver um membro que desencarnou e ele for posto na constelação, é como se ele incorporasse naquele indivíduo lá. Ele fala as mesmas coisas, mostra a mesma coisa. E é incrível porque ali é desvendado conflitos que a filha não sabia, que o filho não sabia, que aconteceu lá com o avô. E às vezes, se ele quiser, não se recomenda conversar em casa a respeito, mas ele vai investigar
e lá vem à tona um fato que aconteceu lá na constelação familiar, sem os membros aqui saberem o que aconteceu. Aí a gente vai conhecer o fluido cósmico universal, onde está tudo registrado, vai conhecer as nossas ligações mentais, né? Os pensamentos todos ligados ali, aí se manifesta lá na reunião. Porque nós estamos mergulhados numa energia, que é o fluido universal, a matriz divina, né? Que como a gente já ouviu falar também com esse mesmo nome, do Greg Braden. E aí está todo mundo mergulhado nessa energia. E quando a gente está mergulhado nessa energia, o próprio Kardec diz que o pensamento, né, viaja no fluido universal, que o fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Ou então, onde tiver pensamento, tá viajando no fluido. Aí a pessoa está em casa, o pensamento dele vem bem aqui na constelação e influencia aqui no sistema. Então, o que acontece aqui no sistema vai afetar lá na família. Aí a gente entende por que a constelação acontece. E a terceira lei de Bert-Helling é a lei do equilíbrio. O que seria a lei do equilíbrio? Na família não pode existir gente tirando proveito de gente. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, todo mundo tem que dar e tem que receber. E é bem interessante, e você presta bem atenção, os filhos, eles nunca vão pagar o que os pais fizeram por ele. Os filhos só pagam o que os pais fizeram por ele quando eles forem pais. Porque é uma vida inteira que os pais dão pelos filhos. Aí você vai para a doutrina espírita, vem ingratidão dos filhos e laço de família. Quando ele vai dizer que quando os filhos são ingratos com o pai que rejeita ele para lá, olha o que ele não está plantando para ele no futuro. Porque ele cria um sistema. Então, tudo que a gente faz aqui na nossa ancestralidade, a gente tem a tendência, uma necessidade de reparar mais tarde. Foi publicidade, etc. E tal. Então, tudo aquilo que Jesus recomenda para o próximo, mais deve ser feito com relação aos nossos pais. Porque se a gente não trabalhar essa energia, ela vai precisar, digamos assim, ser trabalhada, digamos assim, desmovimentar essa energia, porque a gente cristalizou numa atitude de falta de caridade para com os nossos pais. Aí vem um filho ou vem um neto para fazer a gente sentir a dor que a gente causou no pai ou no avô da gente. Peraí só um pouquinho, o pessoal estava dizendo que o som tinha parado. Ele ficou meio robotizado. Voltou agora. Voltou isso. O som. Você estava dizendo que muitas das vezes os filhos fazem com os pais coisas Sim. que depois estão assumindo compromissos para pagar. Isso, vão ter que reparar isso, né? Sim. É por isso que quando Kardec fala no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, então muitas das aflições na família, elas estão acontecendo por conta de ações nossas praticadas no passado. Então, se a gente se equivocou, por isso que a gente fala assim muito, os nossos ancestrais, se eles se equivocaram, o neto ou bisneto, como eu falei, vai precisar reparar esse equívoco. Então, essa experiência dolorosa que nós estamos passando hoje no nosso seio familiar pode estar relacionada à prática nossa em encarnações passadas. Ou seja, eu fui meu bisavô, eu fui meu tetravô, me equivoquei lá, não resolvi, e agora eu vou ter que resolver. Daí a importância daquela prática, honrai o vosso pai e a vossa mãe, conforme Jesus recomenda. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Daí a importância da gente honrar pai e mãe para não ter que passar por essas dores que a gente está passando no nosso seio familiar. Sim. Aí Joana de Ângeles vem fazer um convite bem interessante. Oi, pode falar. Não. Vamos lá. Joana de Ângeles tem um livro chamado Constelação Familiar, que eu acho fantástico esse livro, eu recomendo. Ela vai dizer para a gente o seguinte, que a família ela é essa célula fundamental, né, da nossa sociedade. E todas as vezes que essa família se entibia ou se enfraquece,
a sociedade vai sofrer as consequências. Se a família é a base fundamental dessa sociedade, você imagina, um homem desequilibrado se casa com uma mulher desequilibrada. Como é que um casal desequilibrado vão criar filhos equilibrados? Como é que o homem ele é egoísta, a mulher é egoísta, se casam, não tem nenhum sentimento de fraternidade entre eles? Como é que vão criar filhos fraternos? Entende? Como é que o homem é arrogante, a mulher é arrogante, quando esse caso é uma briga de arrogância entre eles, vai criar filhos humildes? Aí o conflito está feito. O conflito que acontece com o pai, com o conflito que acontece com a mãe, passando esse conflito para os filhos, é o conflito que vai repercutir na nossa sociedade. As guerras que existem na sociedade é fruto da guerra que existe na intimidade da família. Isso expandindo um pouco, né? A gente consegue, e eu não estou dizendo, por favor, que em toda a periferia, toda a comunidade, as pessoas têm distúrbios de comportamento, não é isso, por favor. Mas existem jovens desequilibrados que se encontram. Você vê meninas de 14, 15 anos engravidando, e obviamente isso vai repercutir naquela criança que vai nascer. Não tem como você não expandir olhando, né, para a questão social, porque isso acontece. Como a Joana de Ângeles bem pontuou nesse livro psicografado do Divaldo, que a família, se ela for desajustada, ela vai implicar em outras questões, sobretudo na sociedade, chega a ter um caráter social mesmo, porque Exatamente. isso é muito sério. Ela vai chamar muita atenção, porque se você for perceber, ela fala assim de 3 gerações, os idosos, os adultos e as crianças. Nós estamos vivendo uma geração em que os pais eles estão muito envolvidos no trabalho, em busca de cada vez mais recursos, alegando que é para manter os filhos numa boa escola, é para dar uma boa educação. E o que está acontecendo? Muitos pais se distanciaram dos filhos na intenção de promover uma boa educação para os filhos. E não estiveram presentes. Eles davam presentes, mas não estavam presentes. Eu fui professor, antes de ser psicólogo, eu fui professor durante muitos anos. Agora há pouco encontrei uma aluna minha aqui na live que eu terminei de fazer. Estava até pedindo perdão aos meus alunos pelos traumas que eu criei neles. Eu fui professor de matemática. Não deixa um professor de matemática na cabeça de uma criança. Então, assim, eu ouvia depoimento de alunos impressionantes. Um aluno diz assim, professor, eu tenho um pai que manda o motorista vir me deixar na escola e manda me buscar. A coisa que eu mais queria era que meu pai viesse me pegar na escola. Não era um motorista. Eu tenho tudo, professor. Eu trabalhei na escola que era da classe mais ou menos, então tinha um pai que pagava motorista. Então, como é que o pai dá presente, mas não está presente? Então, a gente recomenda muito a esses pais que estejam presentes, porque mais tarde vai dar problema. Eu acompanho, assim, eu sou psicólogo há algum tempo, há uns 15 anos, 16 anos, e aí a gente começa a perceber que tem alguns alunos que, primeiro, eles são super protegidos pelos pais. Aqueles pais que tiveram a infância, normalmente foram pais que tiveram a infância mais humilde, mais pobre, e conseguiram uma certa ascensão. Aí eles dizem, eu não quero que meus filhos passem por aquilo que eu passei. Aí começa a poupar os filhos de algum desafio. Não entende que aquilo que eles passaram lá atrás é que fizeram com que eles fossem o que eles são hoje. Aí eles começam a poupar os filhos desses desafios. E começa também a resolver tudo para os filhos. Os filhos não têm mais habilidade para resolver problemas, os seus próprios conflitos. Até porque o problema na escola, o pai é que vai resolver. Eu trabalhava na escola como psicólogo e era muito comum o menino chegar em casa mordido pelo colega. Antes de acabar o expediente, a mãe já estava na porta da escola para bater na professora, para bater na mãe do coleguinha, para bater no coleguinha se deixasse. Sabe? Aí tu imagina esse menino crescendo. Quando chega na adolescência, não consegue nem arranjar namorado. Eu via muita gente assim, ei, arranja ela para mim, arranja ela para mim. Pediu o colega para arranjar, porque eu não tinha coragem. E às vezes
um adolescente chegava para mim e disse, professor, eu vou me matar. Aí disse, por quê? A fulaninha de tal me deu fora. Vixe, agora que começou. É o primeiro fora, né? Já quer se matar. Não tem estrutura emocional, sabe? Para lidar com esses conflitos. E tem muitos jovens se matando por isso, sabe? Sim. Porque não sabem lidar com frustração. Então, essa estrutura familiar que nós estamos vivendo hoje, ela precisa ser repensada. Então, constelar é botar cada um no seu devido lugar e fazer o seu devido papel. A mãe boazinha não é a mãe adequada. A mãe suficientemente boa é aquela que aperta quando tem que apertar, mas solta quando tem que soltar. Falo para a mãe, mas também serve para o pai. Então, esses papéis estão todos investidos. Eu não sei se tu já ouviu falar, Priscila, na geração coxa de frango. Tu sabe o que é isso, sabe? Não, A não. geração coxa de frango aqui no nosso Nordeste é a geração seguinte, que na época quem comia o melhor pedaço do frango era o pai, que era a coxa, entende? Então o pai comia o melhor pedaço do frango, que era a coxa. Por isso, assim, aquela geração coxa de frango. Então, eu vivi numa época em que meu pai comia a coxa de frango, aí depois quem passou a comer a coxa de frango eram meus filhos. Então, eu sempre comia o pé, a costela, a asa, os melhores pedaços, ou era para o meu pai e depois para o meu filho. Então, eu estava dando uma palestra no Centro Espírita uma vez, eu fui falar sobre isso, e falei dessa questão, assim, que os pais hoje, eles não estão usufruindo do melhor momento, porque antes eram os pais deles, agora são os filhos deles, que estão tendo tudo de bom e do melhor, os pais se acabando para dar tudo de bom para de melhor para os filhos. Aí, quando eu falei nessa questão da coxa de frango, quando terminou o intervalo, eu cheguei na hora do almoço, na época eu ainda comia frango ainda. O que tinha de coxa de frango lá para mim não tem ideia, assim. Eu quero minha terapia, hoje eu vou comer coxa à vontade. Então, assim, é incrível, né? Então, a gente não participou desses momentos. Então, a gente está poupando os nossos filhos de desafios que mais tarde vamos formar filhos extremamente ansiosos e depressivos por conta disso. Porque essa constelação, ela não está funcionando bem. Porque os pais estão com conflitos e os filhos, naturalmente, têm uma tendência muito grande a terem conflitos também. Isso vai repercutir aonde? Vai repercutir na escola. E chega lá na escola, os professores, que o pai não dá conta de 1, 2 filhos, quer que o professor dê conta de 50. Como é que um professor vai dar conta de 50 alunos desequilibrados? Não dá. Aí, quando o pai chega lá, e às vezes eu presenciei muitas cenas assim, o aluno problema, o aluno complicado mesmo, aquele aluno que pedindo socorro, pedindo ajuda. Aí, quando o pai ou a mãe chegar na escola, fazendo o maior escândalo, aí a gente olhava assim e entendia. Agora eu entendo por que essa criança está desse jeito, sabe? Por quê? Porque a família está toda fora, precisa ser constelada, essa família precisa ser constelada. Botar cada um no seu devido lugar e para cada um fazer o seu devido papel. E aí os pais não estão sabendo fazer isso e isso está repercutindo nessa sociedade desequilibrada que nós estamos vivendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando normalmente se faz constelação para um indivíduo que repercute para a família, é isso? Isso. Ele pode estar assumindo outro papel e diretamente abandonando o seu papel principal. Por exemplo, eu, como filha, assumo o papel de pai ou de mãe e deixo de ser filha, ou eu consigo fazer os dois juntos? Normalmente, Priscila, quando você é inconsciente, quando você começa a assumir um papel lá, você deixa de assumir o papel de filha. Você passa a assumir o papel do pai ou o papel da mãe. E isso vai gerar problema, e é incrível, porque é muito comum a gente perceber pessoas, acontece um problema, não vai lá ter que resolver, mas por que você tem que resolver? É incrível, porque às vezes as pessoas começam a relatar conflitos que ele está resolvendo da família, dos irmãos, você jura que ele está falando de criancinhas, assim, ó. É um problema de uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Aí eu digo, qual é a idade dos teus irmãos, fulana? Não, é 30 e poucos anos. Quer dizer que tu está tratando essa pessoa de 30 e poucos anos como se fosse uma criança de 8 ou 6 anos. Quer dizer, você sai do seu papel e assume um papel que não é seu. Quando você entra na constelação familiar, que você começa a perceber, e você percebe o peso, porque cria um peso no sistema. Quando começa a organizar tudo isso,
que fecha a sessão, e quando é que fecha a sessão? A gente sente que o peso foi embora. Fica um alívio no sistema. Todos os representantes ficam aliviados e o próprio constelado, que é o nome do paciente, também fica. Aí o constelador, que é o terapeuta, ele sente a harmonia no sistema. E aí, quando está tudo harmonizado, pronto, encerra a sessão. Aí ele vai elaborar isso. E às vezes, quando ele chega em casa, ele, como eu te falei, ele percebe já uma mudança nas coisas. Porque quando eu mudo internamente, todo o meu sistema ao redor também muda. E aí vai afetar todo mundo na família. Mas Daí não cada deve um ficar ser. no seu lugar. A ficha, quando cai, não é fácil. Não deve ser fácil, né? Porque a grande maioria do processo é inconsciente. Imagina quando você se dá É, conta que você está representando o papel do seu pai, do seu avô, enfim. é incrível, porque normalmente a pessoa desmorona. Algumas pessoas desmoronam quando cai a ficha, levam um susto. Como é que eu não percebi isso? Eu nunca tinha imaginado que estava assim. E normalmente dizem, olha de cima e vê o sistema. Olha, tem gente que leva um susto mesmo, fica assim, embasbacado, como diz a história. Aí ele começa a entender o porquê de toda a dor que ele carrega. Aí ele começa a entender por que no Dia dos Pais, quem é que recebe pra gente no Dia dos Pais? É o marido dela. Aí tem que ir lá na casa das irmãs para receber o presente no Dia dos Pais. Aí tem que estar o tempo todo dando assistência à mãe, porque a mãe é a esposa. E aí uma hora a esposa, a esposa do núcleo aqui não aguenta. Aí se separam. E os filhos aqui da família aqui ficam todos abandonados, porque nunca dá assistência para os filhos, que dá o tempo todo dando assistência lá para os irmãos. Aí quando a ficha cai, aí o negócio, entende? Ó, Agora, a- alguns assumem. Porque imagina, você vem vivendo uma vida 40, 50, 60 anos nessa condição. Deve ser muito complicado. A Luana está perguntando como que faz para voltar para o seu lugar, né? Você assumir o Primeiro, seu papel. primeiro é tomar consciência, né? A Luana é minha amiga, Luana. Primeiro tomar consciência, entende? Porque assim, quando você começa a perceber que teus hábitos estão te causando sofrimento, é porque não tá legal esse hábito. Aí a gente vai para aquela questão das crenças, dos valores, dos pensamentos, dos sentimentos. Então, o primeiro passo é tomar consciência. Joana de Ângeles diz que o autoconhecimento é de fundamental importância, mas também o autoacolhimento. Porque existe uma tendência, quando a gente começa a tomar consciência que está fazendo papel de pai, papel de mãe, etc., que não consegue viver bem com o marido, não consegue viver bem com a esposa, muita gente tem uma tendência a entrar no processo de autopunição. Não é para nós nos punirmos. Esse autoacolhimento tem a ver muito com o auto-amor e o auto-perdão. Daí a importância do autoconhecimento, do acolhimento, do auto-amor, do auto-perdão. Quando toma consciência, a gente percebe, eu não quero mais essa vida para mim. E nem sempre é fácil. Mas no processo de constelação familiar, não é só um trabalho de conscientização do paciente. É um trabalho também de energia. Ocorre um trabalho de... mexe na energia do sistema. E quando mexe na energia do sistema, tem uma tendência natural da família se harmonizar. É mais ou menos por aí. Gente, você falando, a Daniele, acho que a Daniele disse que trabalhou na vara de família, que antes de marcar a audiência era feita constelação familiar. Que sensacional! Hoje, o Eu pessoal do direito, Priscila, está trabalhando muito com constelação familiar. Muitos conflitos que iriam demorar anos e anos e anos, eles reúnem lá, os familiares lá, fazem a constelação familiar e o conflito é resolvido. Uma vez uma moça que eu conheço, ela foi fazer constelação familiar para resolver um problema na filha, e aí o representante começou incorporou ela lá, sem nunca ter falado da vida dela. Aí ela disse que a representante dizia isso, dizia aquilo, fazia assim, e aquilo não era eu. Eu olhei assim para ela, criatura, era tu. Todinha, todinha. Mas é difícil para a pessoa aceitar, é um grande é, desafio aceitar de cara que ali era ela. Por incrível que pareça, harmoniza o sistema e o problema é resolvido. Eu tenho uns amigos aqui em Teresina que trabalham na área da constelação sistêmica, na área do direito. Eles me falam de coisas fantásticas que estão acontecendo na área do direito com constelação familiar. eu tô encantada. Eu sou advogada formada,
trabalhei durante muitos anos, advoguei muitos anos. Uma das áreas que eu nunca gostei de militar é no direito de família. Eu advogava no crime e depois que me mudei para o Rio de Janeiro, parei de advogar. Eu hoje trabalho numa multinacional, mas existiam e existem, né, muitos conflitos, sobretudo na vara de família, que é perfeito. Isso, a constelação familiar, ela, como você disse, ela vai acalmar os ânimos, vai colocar cada um no seu lugar e muitas separações podem ser evitadas, né? Obviamente que Hein? muitos já se machucaram e carregam alguns sentimentos que aí você como psicólogo fala muito melhor do que eu, mas muitos conflitos você consegue minimizar, talvez, né? Uhum. É incrível. É incrível. Só assistindo para ver. Às vezes você é convidado para assistir uma constelação, de repente você está lá no meio da constelação e um conflito seu é resolvido, assim. E eu penso que se o pessoal da área do direito mergulhar mais na área da constelação sistêmica, eles vão ganhar tempo, sabe? Resolvendo processos aí que tem enrolado, enrolado, enrolado. É incrível. Estou fazendo constelação familiar até para a Covid. É Você já ouviu mesmo. falar disso? É. E o vírus se manifesta na constelação. Não é contaminando o povo, não. Mas um representante assume o papel do vírus. É incrível como eles estão tendo resultados impressionantes com a Covid em constelação. Então é um Gente, negócio fantástico. fantástico. E assim, como a gente falou hoje mais cedo, é um tema vastíssimo. Muito, muito, muito. Vastíssimo. A gente está quase acabando. Alguém tem alguma pergunta? Gente, eu estou encantada. Eu tô realmente, eu estou encantada. E é como, né, levando para a doutrina espírita, atos da nossa família, dos nossos antepassados, obviamente repercutem no que a gente faz hoje, Mais do né? que a gente imagina, Priscila. É mais do que a gente imagina. A gente começa a perceber alguns comportamentos do neto aqui que a gente olha assim e não entende por quê. Aí ele vai para a constelação familiar e descobre o problema do avô. É incrível que até, por exemplo, o irmão não sabe da existência de um relacionamento extraconjugal do pai, onde nasceu uma pessoa lá. E aí na constelação familiar aparece. E o constelador olha assim, pergunta se tem algum irmão teu aqui, né, nesse negócio. Aparece na constelação. E eu Aff, chego em Maria. casa e vai dizer, mamãe, na constelação apareceu um irmão meu, assim, 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 assado. Aí a mãe vai e confessa. Meu filho, realmente seu pai teve um relacionamento extraconjugal e tem um irmão mais ou menos na sua idade, assim, assim, assim. E vai atrás e encontra. Caramba! Não há nada Imagina. oculto que não venha à tona, né? Vamos Ué, pensar, não é? né? Não Jesus. é? Agora tem gente que vai ficar com medo de fazer a constelação. Vai que encontra problemas aí do passado Mas, também. Mas é para resolver. Porque se mas não não resolver é? na ação, resolve na outra. Vai ter que resolver. Caramba! Ó, tem aqui, a Luana está dizendo que tudo funciona como um sistema. O João está perguntando: a constelação pode ser feita com apenas o constelado e o constelador, sem a presença dos entes familiares? Isso, nesse caso. Não, os familiares não participam da constelação. Ele vai para a constelação, aí ou é usado bonecos, ou é utilizado representantes. O familiar não vai. Só que os familiares são afetados no processo de energia aqui. A minha irmã, eu tenho uma irmã em Recife, um irmão em Recife, estão mandando um abraço daqui, abraço minha irmãzinha Vé, meu irmão lá em Recife. Essas lives são legais porque tem gente de tudo quanto é canto conversando aqui com a gente. Eu acho impressionante. É verdade. Muito legal. Ó, Acabei de falar com uma pessoa de São Paulo, a Carmen Miriam, de São Paulo. Muito legal. Diga lá. acho que é DJ Abrito. Existe uma média de sessões para tratar um caso? Na verdade, assim, não tem uma média de sessão. Tem problema que numa sessão resolve. Entende?
Mas como o indivíduo tem várias demandas, vamos chamar no linguajar da gestalt terapia, tem várias gestaltes abertas, então ele vai lá fechar uma, depois vai lá fechar outra. Às vezes tem vários conflitos. Mas, assim, é mais, não é, é mais ou menos uma psicoterapia breve, digamos assim. Eu vou usar esse termo porque a indivíduo não vai ficar 10 sessões, 11 sessões fazendo constelação. Vai lá, faz 2, 3, 4 sessões, dependendo da situação dele, resolve a questão sistêmica lá, bota tudo no lugar e as coisas vão andando. O Eli está perguntando como que a pessoa sabe se está no lugar certo e se está fazendo, se está se doando ou recebendo de forma equilibrada. Para saber se a lei do equilíbrio está funcionando na família, é quando não tem ninguém sendo sacrificado. Como assim, Bernardo? Se alguém está se doando demais, tem um amigo meu que dizia assim, por trás de um folgado, tem sempre alguém apertado. Por trás de alguém apertado. Então, se está apertado ou se está folgado, tem alguém doando demais. Gera desequilíbrio. Se a lei do equilíbrio não for respeitada, gera um sofrimento. E a família toda padece. É muito comum ter na família alguém que se aproveita, quer se aproveitar uns dos outros. É por isso que a lei do equilíbrio é a lei do altruísmo. Kardec diz, né, que o egoísmo, essa chaga da humanidade, tende a desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda, e cabe ao Espiritismo fazer desaparecer. Joana de Ângelo diz outra coisa bem semelhante. Ele diz que todo sofrimento que existe no mundo é em decorrência do egoísmo. E a solução para isso qual vai ser? Vai ser o altruísmo. Então, esse altruísmo existindo na família é que vai trazer o equilíbrio. Se não tiver altruísmo, não tem equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, a família enfraquece. E a sociedade toda paga por isso. Olha, gente, é bonito demais isso. É lindo. E se você me permitir, eu gostaria de lhe convidar novamente para voltar, para dar mais aula. A gente está chegando para o encerramento. Eu nem te falei antes, mas normalmente eu peço aos convidados que façam a prece de encerramento, se você não se incomodar. Faço com todo prazer. Eu tenho um filho que se chama Bernardo. Meu xará. Seu xará. Eu tenho trigêmeos, né? Imagine, nossa. Bernardo é o do meio, é o G2. E que presente. Obrigada a todos que estão aqui, que vieram. Sejam sempre muito bem-vindos. E a você, Bernardo, muito obrigada pelo seu carinho, a sua gentileza de nos explicar de maneira tão delicada um assunto tão sério. Te agradeço. Muito Você obrigado. pode fazer a prece? Quando convidar, eu estou à disposição. Posso sim? Então vamos visualizar um grande campo de energia envolvendo os nossos familiares e nos observando nesse sistema familiar, vendo o papel do nosso pai, da nossa mãe, de cada um de nós, de nossos irmãos, e agradecendo a Deus pela família onde nós reencarnamos. Porque hoje nós temos consciência de que estamos na família certa, na época certa. Muitas das vezes, se o nosso papel não é adequado, a questão está mais em nós, que precisa ser percebida e resolvida. Que Jesus possa nos inspirar sempre a seguir os caminhos que nos levam à paz, ao amor, ao altruísmo. E que nossos familiares sejam sempre esses instrumentos de evolução para quem devemos ter a mais profunda gratidão. Honrando o nosso pai, honrando a nossa mãe, honrando a nossa família. Muita paz e muita luz, assim seja. Assim seja, assim é. Obrigada. Se ajoelha nos pés do pai, Priscila. Se ajoelha nos pés da mãe, diz obrigado, papai, obrigado, mamãe. Deita mesmo e agradece. É verdade. Muito obrigada. Um beijo muito carinhoso. Até muito breve. Se Deus quiser e Ele quer. Beijo, Bernardo. Obrigada. Fica com Deus, gente. Obrigada. Tchau, tchau.